Vocês irem adiantando, se vocês quiserem abrir a Bíblia em Êxodo 14, a gente vai ler do 10 ao 31. Hoje nós teremos a terceira mensagem da série O Legado de Moisés. Eu confesso para vocês que eu não sei o quanto vocês gostam da história de Moisés, eu não sei o quanto vocês conhecem a história de Moisés, mas no Antigo Testamento, disparado, Moisés é o meu personagem preferido. E eu não consigo mensurar o quanto essas ministrações têm falado comigo. O quanto talvez a minha vida ressoe naquilo que Moisés passou, naquilo que ele viu, a forma como eu penso, a forma como eu interpreto as coisas que Deus fala. Talvez seja por isso que eu gosto de Moisés, porque ele é parecido comigo em alguns aspectos. Ô Brenda, aumenta um pouquinho a luz aqui. Mas Deus tem falado muito comigo através dessa série, e eu espero que Ele fale com vocês também. Uma coincidência aconteceu. A Netflix descobriu que eu ia fazer essa série, O Legado de Moisés, e ela lançou um documentário sobre Moisés. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eles nem pediram minha permissão, mas eles lançaram lá. E está no top 10 lá, desde o dia que lançou. E é muito legal. Tem algumas coisas que, infelizmente, não são tão bíblicas, porque eles têm que contar uma história que vai prender as pessoas, principalmente quem não conhece a Bíblia. Mas quando eles colocam os estudiosos para comentar sobre os aspectos, é muito legal de você entender que a história de Moisés permeia a história da maioria das civilizações. As leis que Deus entrega para Moisés são a base da civilização que a gente conhece hoje. E tanto os cristãos, quanto os judeus, quanto os muçulmanos reconhecem a história de Moisés sem mudar nada. Tudo aquilo que aconteceu, que está na Bíblia, eles concordam com isso. Então é muito legal de ver esse documentário mostra isso sobre essas visões, né? Eu vou começar hoje lendo. O tema da mensagem hoje é o milagre. E eu vou começar lendo o texto, que é um pouquinho compridinho, mas vale a pena. O versículo 10 diz: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios,
sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém? Se vocês se lembram, a última ministração da série era o confronto. E a gente falou sobre o momento onde Moisés chega diante do faraó e dá a notícia de que ele deveria deixar o povo ir para o Egito. E dentro daquele momento onde Moisés estava frente a frente com o faraó, até eles chegarem aqui, aconteceu muita coisa. E provavelmente vocês conhecem a história das 10 pragas do Egito, onde Deus foi mandando praga após praga. O faraó muitas vezes falava assim, eu vou libertar o povo, mas ele se arrependia e vinha uma outra praga. Aí Moisés orava, a praga cessava, o faraó falava, agora vocês podem ir, mudei de ideia. E ficou durante muito tempo nessa batalha, era uma disputa de poder. Só que essa disputa de poder não era entre Moisés e o faraó. Essa disputa de poder é entre o Deus que a gente conhece e os deuses do Egito. 9 das 10 pragas que aconteceram foram direcionadas para cada uma das crenças que os egípcios tinham em relação a um Deus. E Deus foi mostrando para os egípcios que cada um dos deuses que eles criam era um falso Deus que não tinha tanto poder quanto ele. Porém, a 10ª praga, ela não foi algo que afetou os deuses, mas ela foi algo que afetou o próprio faraó, que até aquele momento se considerava o próprio Deus na terra. E ele achava literalmente que ele era um Deus na terra e que ele era mais poderoso do que o Deus que a gente conhece. Então a 10ª praga foi a que afetou ele pessoalmente, perdendo o seu filho primogênito. E ali ele sentiu o golpe. E ali ele permitiu que o povo saísse. Não só saísse, mas que saísse, e o povo saiu com todo o ouro e com toda a prata que eles conseguiram carregar. Só não levaram mais porque não conseguiam carregar. E imagina que a gente está falando de milhões de pessoas. O exército que a Bíblia fala eram 600 homens, mas a gente tem mulheres, crianças, e lembra que a Bíblia fala que eles eram férteis e multiplicavam muito, então assim, eles deveriam ter muitos filhos. Se você fizer uma conta de, sei lá, uma família de pai, mãe e um filho, a gente já multiplica por 3, mas eles tinham muito mais do que isso. Então com certeza eram mais de 2 bilhões de pessoas, carregando ouro, carregando prata, carregando tudo que eles conseguiam. Só que depois de um tempo, Deus direciona eles para aquele local onde eles estão diante do mar. E o faraó, que descobriu que tinha perdido tudo, toda a sua força de trabalho, a economia do Egito estava praticamente falindo, sem seus 2 milhões, 3 milhões de trabalhadores. E ele decide perseguir aquele povo. E provavelmente quando ele está perseguindo aquele povo, ele não está mais com desejo no coração de, olha, vou trazê-los de novo para ser escravos. Ele já está num desejo talvez de vingança, de querer matar aquelas pessoas. Só que Deus coloca uma coluna para separar, e embora eles estivessem vendo, os egípcios estivessem vendo o povo, Deus estava protegendo o povo. Naquele momento eles não conseguiam cruzar, eles estavam encurralados diante do mar. E quando aquele povo olha os egípcios prontos ali para provavelmente matá-los, eles entram em desespero. Eles têm medo, eles têm receio daquilo que vai acontecer. E eles começam a criticar Moisés. Moisés, por que você fez isso com a gente? Não era melhor que a gente morresse no Egito do que ter que passar por tudo isso, né? E aí é onde começa o que eu entendo que é o trabalhar de Deus na vida de todas as pessoas que estavam ali. E é talvez a mesma forma que Deus faz com o trabalhar dele nas nossas vidas. Muitas vezes a gente tem uma promessa de Deus, a gente está caminhando para algo, e de repente, antes de Deus fazer um milagre grandioso, as coisas ficam piores do que estavam ainda. Você pode, Deus não prometeu, por que as coisas estão piorando? E vocês vão entender que Deus tem um propósito nisso. Provavelmente naquele momento Moisés era o único crente de verdade naquele grupo.
Porque ele era o único que conversava com Deus, era o único que tinha um relacionamento com Deus. Todos os outros eram escravos. Já nem se lembravam mais de Deus, se lembravam das histórias que muitas gerações antes contavam para eles. Mas Moisés disse para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Essa foi a mensagem de Moisés para o povo. Só que eles não conheciam o poder de Deus, o que Deus poderia fazer. Talvez alguns se acalmaram, mas eu entendo que alguns ainda continuaram duvidando, alguns ainda continuaram bravos com Moisés, alguns ainda achavam que iam morrer. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa mensagem, no que Deus está mostrando com o que Ele fez ali. Porque nessa situação, aquele povo estava diante de um mar que era uma barreira intransponível. Atrás deles tinha a escravidão, tinha a opressão, tinha um inimigo perseguindo eles. E do outro lado dessa barreira existia a liberdade. Existia uma possibilidade nova que eles nunca tinham experimentado. Uma liberdade que os permitiria estabelecer um relacionamento com Deus, experimentar as coisas que Deus tinha para eles. Alguns tinham na mente que eles precisavam voltar para o Egito, porque a escravidão era melhor do que morrer no deserto. Mas alguns acreditavam que tinha algo melhor do outro lado. O tempo era contra eles. Eles não sabiam quanto tempo aquela barreira ia segurar os egípcios. Eles tinham medo, eles estavam com medo de morrer. Mas não tinha nada que eles pudessem fazer para que eles pudessem se salvar. E isso me lembra uma outra história. A história de cada um de vocês. E a minha história também. Porque assim como Moisés foi usado por Deus para dividir o Mar Vermelho e permitir que aquele povo caminhasse em direção à liberdade, Jesus veio para romper o véu que nos separava da presença de Deus. Jesus veio e com a morte dele, Ele nos libertou da escravidão do pecado. E com a ressurreição de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai hoje. Um relacionamento que nós nunca conseguiríamos ter se não fosse por Ele. E existem 3 pontos que eu queria que a gente meditasse hoje. Que eles valem para aquele povo que estava diante do Mar Vermelho, mas também vale para cada um de nós. Não importa o quanto tempo você tenha de caminhada com Jesus, se são anos ou se são dias, horas, esses 3 pontos precisam nortear a sua vida. O primeiro deles é que nós precisamos de Deus, e muito. O segundo é que nós precisamos de uma fé que crê no impossível. E o terceiro é que nós precisamos experimentar uma vida de milagres, do sobrenatural de Deus da nossa vida. O nosso primeiro ponto fala sobre nós precisarmos de Deus. A gente vê que os israelitas eles estavam numa situação de desespero, impotentes, incapazes. Eles falam para Moisés que era melhor ter morrido no Egito, porque eles achavam que eles iam morrer. Eles não conseguiam achar salvação, eles não iam conseguir nadar e cruzar a nado o Mar Vermelho. Eles não tinham tempo hábil para construir barcos e canoas para poder atravessar. E os egípcios estavam lá prontos para matá-los. Os versículos 10 a 12 diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eu quero fazer só um parênteses para vocês entenderem. Com certeza ninguém aqui experimentou tantos milagres quanto eles viveram naquelas 10 pragas.
Aquelas 10 pragas vinham para os egípcios, mas não vinham para os hebreus. Eles estavam olhando aquelas coisas acontecendo. Eles estavam vendo morrendo o rebanho, estavam vendo os piolhos, estavam vendo todas aquelas coisas acontecendo com os egípcios. Eles sabiam que era um Deus fazendo. E eles ainda não conseguiam confiar em Deus. Por isso que eu falo que Moisés provavelmente era o único que era crente de verdade, que acreditava em Deus. Eles não conseguiam entender o porquê eles estavam passando por aquilo. Agora, quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? A gente experimentou milagre, a gente viu Deus fazendo coisas, a gente viu Deus curando pessoas, Deus fazendo, abrindo portas. A gente viu acontecendo, muitas vezes aconteceu nas nossas vidas. A gente viu, a gente experimentou. Mas na hora que vem uma dificuldade, a gente esquece daquilo que Deus fez. E a gente começa a se questionar. Poxa, era melhor que eu tivesse ficado naquele negócio ruim do que ter obedecido Deus e estar passando por isso agora. Aquele povo se esqueceu do que Deus tinha feito. E olha que esqueceu rápido. Eles estavam caminhando alguns dias só. Talvez você pense assim, olha, eu não me esqueci, eu lembro de todas as coisas que Deus fez. Mas talvez essas lembranças sejam lembranças vagas, de algo que você experimentou um dia, que está lá no passado. Mas aquilo já não te motiva mais, já não te movimenta, não te impulsiona mais como impulsionava antes. Provavelmente no dia que você experimentou um milagre, alguma coisa sobrenatural, você queria contar para as pessoas, você queria falar aquilo que Deus fez. Mas com o passar do tempo você já não fala mais sobre aquilo. Aquilo já não mexe mais com você como mexia antes. Você foi se acostumando com a situação e foi se deixando levar por isso. E eu acho que é por isso que Deus prepara umas situações como essa na nossa vida. Para a gente chegar diante do Mar Vermelho, não ter o que fazer. E um monte de egípcio com carro de guerra e tentando pegar a gente e matar. Aí a gente entra em desespero e a gente fala assim, agora eu preciso buscar o Senhor porque não tem mais o que eu posso fazer. E um outro aspecto que eu entendo é que Deus faz isso na nossa vida. Porque se as coisas fossem muito fáceis, a gente não reconheceria que foi Ele que fez. O quão fácil é a gente se enganar, olha, as coisas estão prosperando, está dando tudo certo, porque sou eu que estou fazendo. Então às vezes Deus precisa colocar a gente no nosso lugar e falar assim, olha, você não consegue fazer mais nada, e agora quando eu fizer você vai saber que foi eu que fiz. Porque se eu fizesse e você não estivesse nessa posição, você ia achar que foi você que fez. Que você deu sorte, que você conseguiu, porque você é muito competente. Mas a verdade é que com o tempo, qualquer um de nós pode se tornar tão confiante que a gente deixa de depender de Deus para as coisas. Talvez você tenha se tornado uma pessoa confiante. Talvez você acredita que você confia muito em Deus. Será? Eis a questão. Como você costuma lidar com os problemas e os desafios que surgem diante da sua vida? Você ora e espera Deus fazer alguma coisa? Ou você ora e já sai fazendo alguma coisa para resolver? Você ora e espera por uma resposta de Deus? Ou você ora e foge do problema? Muitas vezes as pessoas optam, olha, eu tenho um problema, eu vou fugir disso porque na hora que eu chegar no outro lugar não vai ter esse problema. Aí ela entende que o problema não estava no lugar, que ela chega no outro lugar e o problema está lá também. O ser humano tem uma carência, uma necessidade de fugir dos problemas e não resolver os problemas. E o que Deus quer é trabalhar na nossa vida para que a gente aprenda a resolver os problemas, a enfrentar os problemas com uma ótica diferente, não sozinhos, mas com Ele do nosso lado. Só existe uma forma da gente saber se a gente está caminhando como escravo ou se a gente verdadeiramente foi liberto. E a gente vai descobrir isso nos próximos 2 pontos. O segundo ponto fala sobre uma fé que crê no impossível. Teoricamente, quando a gente fala de fé, a gente já imagina que é algo impossível, né? Teoricamente.
Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a marca de um cristão? Quando você olha uma pessoa e fala assim, isso aqui é cristão de verdade. Qual é a marca do cristão? O que diferencia um cristão de uma pessoa que não é cristã? Lembra que eu disse que no povo de Israel ali, mais de 2 milhões de pessoas, só tinha um de verdade. E a gente vê muitas vezes dentro da igreja. Pessoas que assistem todos os cultos, mas que ainda não se mostram, não se apresentam como cristãos de verdade. E eu sei que talvez a gente vá buscar as coisas pela forma racional, né? Como é que eu sei que eu sou cristão? Aí a gente lembra da musiquinha lá. Eu tenho a marca da promessa. A gente tem o Espírito Santo, então eu sou cristão. Não é verdade? O Espírito Santo está dentro de mim, eu tenho a marca da promessa, então eu sou cristão. Só que a Bíblia também diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, ainda que você tenha o Espírito Santo, se você não der liberdade para ele agir, para ele fluir na sua vida, você vai conter aquilo que ele pode fazer. Você vai limitar o que ele pode fazer. E muitas vezes as pessoas caminham com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pode fazer nada, porque elas não permitem que ele se mova, que ele haja, que ele faça algo. Às vezes, e eu digo assim, às vezes, talvez a maioria das pessoas nos dias de hoje, por não ter fé o suficiente para permitir que Deus faça coisas sobrenaturais, elas se apegam àquilo que é mais seguro para elas, aquilo que elas conseguem compreender com o seu racional, e elas matam qualquer possibilidade do Espírito Santo fazer algo extraordinário. Mas é a fé, é a nossa fé que faz o sobrenatural se manifestar. É a nossa fé que dá liberdade para o Espírito Santo agir e fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer. Se a gente quiser andar de uma forma sobrenatural, experimentar coisas sobrenaturais, a gente precisa exercer a nossa fé. Quando o povo se desesperou e começou a murmurar diante de Moisés, Moisés pediu para que eles confiassem em Deus. Mas Moisés também não sabia exatamente o que ele deveria fazer. Para Moisés aquilo também era novo. Embora ele confiasse no Senhor e fosse um cara ali que falava com Deus face a face, ele chegou diante de um desafio que ele nunca tinha experimentado. Aliás, vocês não vão ver isso na Bíblia de novo. A própria Bíblia fala em Deuteronômio 34 que não existe outro profeta que realizou tão grandes feitos quanto Moisés e nunca vai existir. Se vocês pensarem na magnitude dos milagres que Moisés fez, na quantidade de pessoas que foram impactadas, só uma pessoa fez algo maior, o próprio Jesus. Mas existe algo nesse texto que me chama a atenção. Porque Deus vira para Moisés e dá um puxãozinho de orelha nele. Ele fala assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Vocês pararam para notar isso no texto? Deus fala para Moisés: por que você está clamando a mim? Eles diante do mar, diante daquele problema, os egípcios, todo mundo desesperado, naquela pressão sobre Moisés, um monte de gente falando no ouvido dele, e ele esperando Deus dizer o que ele vai falar, e fala assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Quando eu vejo essa pergunta de Deus para Moisés, eu entendo que Deus está falando assim: Moisés, você tem tudo o que você precisa, o Espírito Santo está aí com você, mas você não fez a sua parte ainda, Moisés. Por que você está me clamando? Por que você está pedindo a minha ajuda para fazer algo se você não fez a sua parte ainda, Moisés? Aí ele diz assim: diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quantas vezes você já ouviu falar que a gente tem que buscar o direcionamento de Deus para cada decisão que a gente vai tomar, para todas as coisas que a gente precisa fazer? Só que existem momentos onde você não sabe o que você tem que fazer, e você vai buscar direcionamento de Deus. Existem momentos onde você muitas vezes toma uma decisão sozinho, sem consultar a Deus. Você deveria ter consultado ao Senhor. Mas existem coisas que o Senhor já falou para você que você deve fazer, e Ele já te capacitou para fazer aquilo. E você precisa dar o primeiro passo, você precisa começar, você precisa se arriscar, se impulsionar para isso, decidir caminhar para aquela direção. Porque enquanto você não tomar essa decisão, esse direcionamento, Deus não pode agir.
Muitas vezes falta um primeiro passo, falta uma decisão. Em muitos momentos da minha vida, Deus começou a agir em situações, não quando eu fiz alguma coisa, mas quando eu orei e falei: Senhor, a partir de agora, eu vou fazer tal coisa. Eu decidi que eu vou começar tal coisa, eu decidi que eu vou fazer isso. E aí foi onde, depois de um posicionamento, depois de algo que começou dentro de mim, eu nem tinha feito nada ainda, Deus começou a agir e movimentar as coisas. Foi assim que a gente começou esse ministério. As pessoas que estão aqui mais antigas vão lembrar, mas um dia eu cheguei para todo mundo e falei assim: a partir de agora nós somos uma igreja. Não tinha nada, a gente fazia reunião online lá no Zoom, não tinha nada. A partir de agora nós somos uma igreja. E até tal dia a gente vai estar com um lugar, com um templo aberto, e a gente vai começar a fazer culto lá. Não tinha lugar, não tinha nada. Eu liguei lá para o pessoal da sede e falei assim: a partir de tal dia, pode começar a contar a gente como igreja, a partir de tal dia a gente vai estar fazendo culto presencial. E eu falei para todo mundo, mas não tinha nada. Só que Deus começou a abrir portas, Deus começou a preparar todas as coisas, Deus começou a trazer as pessoas, Deus começou... Eu lembro que no dia que a gente falou de alugar aqui, no mesmo dia me ligaram e ofertaram todas as cadeiras que vocês estão sentados aqui. E eu não falei para a pessoa que eu tinha alugado. A pessoa me ligou e falou: Deus falou que eu tenho que ofertar 90 cadeiras para a igreja. Posso mandar? Coisas sobrenaturais por conta de um posicionamento. Deus colocou em você capacidades, dons, talentos, que você muitas vezes tem capacidade para superar os obstáculos que têm te parado, te vencido, os gigantes. Talvez você só precise de uma decisão, talvez você só precise de um posicionamento, ou talvez de um passo de fé, para que Deus possa, sim, fazer o resto. Não foi Moisés que abriu o mar. A única coisa que Moisés fez foi levantar as mãos e erguer o cajado e levantar as mãos. Quem abriu o mar foi o próprio Deus. Mas Deus não teria aberto o mar se Ele não tivesse erguido as suas mãos. Talvez o que falta para vocês, simplesmente confiar e erguer os braços, erguer o cajado e fazer aquilo que você tem relutado em fazer. E Deus vai fazer o resto. No ano passado, a gente teve um testemunho que para mim foi muito impactante aqui. Eu não sei se eu já contei, eu acho que eu já contei alguns dias, mas eu senti de compartilhar de novo, porque talvez seja o testemunho mais impactante que a gente teve no ano passado. Eu não sei quem estava aqui no dia que nós oramos pelo Samuel. O diagnóstico não era muito bom, diagnóstico de possivelmente um câncer, que poderia ser muito pior do que se passava, e eu senti de que a igreja orasse por ele naquele dia. E eu lembro que ele estava aqui na frente, o Roberto também veio aqui na frente, toda a igreja orou pelo Samuel. E naquele dia foi um mover tremendo. Os meninos estavam aqui mais cedo, eu desci lá, estava preparando a minha estação, eu estava orando, eu desci, era 8 horas da manhã, eu já estava chorando e não tinha nem começado nada. Estava um mover diferente naquele dia. Mas o que me chamou a atenção naquele dia foi que enquanto a gente estava orando pelo Samuel, o Tadeu que está ali no cantinho ali, ele se lembrou de uma pessoa que também tinha câncer. E ele começou a orar por uma pessoa que estava lá na casa dela. Era uma senhora que já estava semanas deitada numa cama, sem se alimentar, que não conseguia levantar. E quando ele começou a orar por ela aqui, ele começou a sentir a presença do Espírito Santo. O tema da mensagem daquele dia era: não temos. E quando ele orava por ela aqui, aquela mulher saltou da cama na casa dela. Saltou da cama orando em línguas. Saltou da cama conversando com as famílias. E ela falou, não lembro exatamente como é que foi, mas ela falou que Jesus falou para ela: não temas. E Deus restaurou o relacionamento de uma pessoa que provavelmente estava afastada dele, por conta de uma experiência, por conta de uma lembrança que ele teve de orar por aquela pessoa. Ele poderia ter pensado e não poderia não ter orado por ela. Você entende que eu digo que muitas vezes a gente precisa do primeiro passo? Só o que ele fez foi lembrar daquela pessoa e orar por ela. E o Espírito Santo fez todo o resto. E aí a gente entra no terceiro ponto, que fala sobre
Uma vida de milagres. E eu tenho que confessar para vocês que provavelmente essa é a coisa mais chata da função de pastor. É quando você fala para as pessoas que elas podem viver uma vida de milagres. E elas, talvez por conta de não ter fé o suficiente, não conseguem compreender que aquilo que Jesus fez é para todo mundo. Não existe privilegiados, não existe pessoas que Deus escolheu, olha, essa daqui vai receber muito milagre, essa daqui não. Mas as pessoas têm dificuldade, elas começam a achar que por elas não terem experimentado milagres, não tem para elas. E elas acreditam nisso e elas tentam me convencer de que eu estou errado. Aí eu ouço assim, não, Jesus não veio para que eu vivesse vida de milagres. Se eu viver buscando milagre, eu sou egoísta, eu estou pensando só em mim. Ah, isso daí só acontece com você ou com tal fulano porque tem chamado. Na verdade, são muitas desculpas que as pessoas inventam para que elas não reconheçam a realidade que elas estão vivendo. Uma realidade que precisa ser mudada, uma realidade que precisa ser confrontada. Mas eu creio sim que Deus tem uma vida de milagres para todos vocês. Talvez vocês nunca vão abrir um mar vermelho como Moisés fez e ninguém mais fez. Mas você não precisa disso. Mas talvez existem situações na sua vida hoje que o sobrenatural de Deus poderia mudar completamente. Existem coisas que talvez você esteja tentando, batalhas que você está lutando, situações que você tem tentado romper e não consegue, que talvez um milagre, por menor que seja, resolveria. E quando eu falo milagre, a gente pensa muitas vezes em coisas absurdas. Mas entenda o milagre como qualquer tipo de manifestação de Deus na sua vida. Qualquer coisa que você sabe assim, não tem como eu ter feito isso, foi Deus que fez. Algo que o intelecto humano não consegue compreender. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Pelo ato de obediência e de fé de um homem, que a gente brincou aqui que é o único crente que tinha lá no meio daquele povo, aquela barreira intransponível foi transformada em uma passarela para que eles pudessem desfilar para a liberdade. Mais de 2 milhões de pessoas cruzando, vendo aquelas colunas de água nas laterais. Para mim esse é o maior milagre do Antigo Testamento. Se eu tivesse que escolher um, Deus falou assim, escolhe um lugar para você estar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu queria experimentar esse dia. E eu com certeza ia estar do lado de Moisés, mas eu já sei que vai acontecer aqui, deixa que eu estou junto com você, eu acredito, vamos junto. Eu não ia ser dos que não são crentes, ia ter 2 lá. Mas é uma coisa que eu queria experimentar, porque eu imagino que foi uma manifestação grandiosa do impossível de Deus para um povo que nunca tinha visto, que nem confiava no que Deus poderia fazer. E quando aquelas pessoas entraram, talvez elas não tivessem a noção de que aquele caminho, aquela passagem que Deus abriu para elas, era um caminho para uma vida livre, uma vida onde todos aqueles opressores que os oprimiram por 400 anos seriam derrotados e destruídos, e o nome de Deus seria engrandecido, e do outro lado, como pessoas livres, eles se tornariam o povo de Deus. No dia em que a gente teve um encontro com Jesus, a gente cruzou o Mar Vermelho também. A gente não tinha um faraó e a gente não construía pirâmides, mas nós éramos escravos do pecado e sujeitos ao jugo de Satanás. E Jesus morreu para que a gente cruzasse e saísse do outro lado como pessoas livres, com livre acesso ao Pai. Esse é o maior milagre de toda a Bíblia. Não existe nenhum outro milagre que alcançou mais pessoas do que esse. E você teve o privilégio de fazer parte disso.
Mas a gente não precisa se contentar só com esse. Existem desafios que vocês enfrentam, estão enfrentando, ou vão enfrentar na vida de vocês, que vocês podem se esforçar e tentar resolver com a força do braço, e vocês vão se cansar, se frustrar, se ferir, e talvez não vão conseguir resolver. Ou talvez vocês vão gastar muito tempo tentando resolver coisas que Deus poderia ter resolvido de uma forma muito mais fácil. Às vezes os desafios, os problemas que aparecem diante de nós parecem maiores do que a gente consegue suportar. Existem pessoas que chegam até a tirar a própria vida porque elas entendem que elas não têm a capacidade de resolver, não existe nada que pode resolver aqueles problemas. A gente começa a acreditar que os problemas são grandes demais para serem resolvidos, essa é a verdade. Mas uma vez eu ouvi uma frase que me marcou. E eu tenho repetido essa frase de tempos em tempos para que marque a vida das pessoas também. E essa frase diz assim: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para cada um dos seus problemas que você tem um grande Deus. Você consegue ver a diferença de tamanho entre o Deus que você serve e os problemas que acontecem no seu dia a dia? Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que fez tantos milagres. Você acha que Ele não pode resolver o maior problema que você possa ter? Mas agora eu tenho uma pergunta para você. Eu queria que você pensasse no testemunho mais recente que você experimentou de um milagre. Qual foi a última vez que Deus fez algo sobrenatural na sua vida e que você se lembra? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Talvez se isso aconteceu há 1, 2, 3 meses, você ainda está experimentando e vivenciando essa experiência, ainda está compartilhando daquilo que Deus fez, ainda está empolgado com aquilo que aconteceu. Mas se já passaram mais de 3 meses, talvez 1 ano, e você não tem experimentado coisas novas, talvez isso seja um sinal que chegou a hora de você dobrar o joelho e começar a buscar o Senhor com maior intensidade. Agora, se faz mais do que 1 ano, e aquilo que você lembra de testemunho do que o Senhor fez na sua vida é coisa do passado, nem preciso falar que tem alguma coisa errada. Talvez você tenha se esfriado, talvez você tenha se perdido ao longo da caminhada. Mas a vida de um cristão, ela é marcada por testemunhos, pequenos e grandes. E esses testemunhos marcam não só a vida do cristão, mas marcam a vida das pessoas que estão ao redor deles. E se você não consegue se lembrar, talvez você nunca tenha experimentado um milagre, talvez você já tenha experimentado, mas faz tanto tempo que você já nem se lembra mais. O sentimento que você teve lá atrás, você já esqueceu faz tempo. É um tempo de você tomar uma decisão. Uma decisão de talvez buscar um recomeço com o Senhor. Você precisa querer experimentar uma vida sobrenatural. Lembra que eu falei que o Espírito está sujeito ao profeta? Se tudo que você faz é acordar, trabalhar, estudar e vir para o culto no domingo, e no seu coração você não queimar por algo mais de Deus, não queimar pelo sobrenatural de Deus, não queimar para que Ele derrame do seu sobrenatural em cada uma das situações da sua vida, Ele não vai conseguir fazer, porque você está limitando o que Ele pode fazer. Muitas vezes a gente entra num momento de intimidade com Deus e Deus fala tanto sobre nós que a gente nem esperava. A gente acaba, quanto mais próximo de Deus, mais a gente se conhece, mais a gente começa a olhar para as nossas limitações e aquilo que nós precisamos consertar. E se você não tem experimentado uma vida de milagres, talvez hoje seja o dia do seu recomeço. O dia de pedir para o Senhor, falar: Senhor, eu quero começar do zero, Senhor. Eu quero experimentar coisas novas. E não importa se aquilo que tem mais te preocupado
é algo em relação a relacionamento, a finanças, a dons, não importa. Deus entende o que está acontecendo no seu coração. E Ele não quer que você saia daqui hoje sem que haja uma restauração. Para a gente encerrar, ou caminhar para o encerramento, eu queria que vocês entendessem que a fé não é algo que a gente simplesmente entende com o nosso intelecto, né, que a gente lê na Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas. E a gente repete para as pessoas. Não é algo que a gente entende intelectualmente, mas é algo que a gente experimenta, que a gente pratica, que a gente vive. E que as pessoas ao redor podem olhar para a nossa vida e falar assim: olha, aquela ali é uma pessoa de fé. Normalmente as pessoas reconhecem a nossa fé nos momentos de dificuldade. Olha a dificuldade que aquela pessoa está passando e ela está sorrindo, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Está tudo dando errado e ela continua falando que o Senhor é bom, que as misericórdias duram para sempre, que ela crê que Deus vai fazer o sobrenatural na vida dela. A fé contagia as pessoas. Mas ela tem que ser uma fé que é viva e não teórica. Não adianta eu entender com a minha cabeça o que é fé e diante das situações eu tentar resolver sempre com a minha capacidade, com a força do meu braço. E talvez eu vou contar uma coisa para vocês, que talvez para mim seja fácil falar isso hoje. Mas um dia não foi fácil. No começo da minha caminhada com o Senhor, eu era muito racional. Pensa num cara racional. Um cara que foi formado em tecnologia da informação, que tudo era lógica, bit byte, verdadeiro ou falso. Não tinha espaço para algo que fosse sobrenatural. Só que eu me converti e comecei a andar com o pastor Daniel, que era uma pessoa extremamente sobrenatural. O pastor Daniel era o oposto, não tinha nada de racional, era tudo sobrenatural. Eu até mandei um áudio para ele falando sobre esse testemunho que eu vou contar para vocês, porque eu não sei se ele se lembrava disso. Eu mandei hoje de manhã para ele o áudio. Todos os lugares que ele ia ministrar, ele levava, eu que era o discípulo, levava junto, falava, vamos lá. E aí teve um dia que a gente foi no acampamento de jovens. E nesse acampamento de jovens, ele falou, na hora que eu falar que é para orar pelas pessoas, você pode, quem você sentir, você impõe as mãos e vai orar que o Espírito Santo vai te usar. Falei, tá bom. A minha maior dúvida naquele momento é que eu queria que o pastor Daniel me ensinasse como é que funciona esse negócio do Espírito Santo. Eu não sabia. Pastor Daniel, como é que funciona o negócio do Espírito Santo? Como é que acontece? Você fala alguma coisa, ele faz, o que eu tenho que fazer? Eu não sabia. Não sabia nada. E o pastor Daniel tinha voltado, se eu não me engano, recentemente tinha voltado numa ministração que ele foi fazer no Rio Grande do Sul. E quando ele chegou, ele contou um testemunho que eu fiquei bobo. Ele falou que ele chegou na igreja para ministrar e ele fechou o olho e começou a orar. Vocês vão ver, um dia ele vai vir aqui, vocês vão ver como é que é. Ele fecha o olho e começa a orar. E aí ele começou a orar pela igreja. Na hora que ele abriu o olho, sei lá, normalmente as orações dele demoram. Na hora que ele abriu o olho, todas as pessoas da igreja estavam caídas no chão. E eu falei, pastor Daniel, conta como é que é esse negócio, como é que funciona isso. Ele falou, não sei, eu orei e aconteceu, não sei eu que controlo. O Espírito Santo faz o que ele quiser, ele tem liberdade para fazer isso. Mas na minha cabecinha racional, eu achava que tinha que ter algum botãozinho que aperta, um direcionamento que dava, e eu não sabia como é que isso funcionava. Mas eu lembro que a gente foi conversando ao longo do caminho, e a gente foi para essa ministração, ele estava ministrando, e era um palco mais ou menos desse tamanho aqui que ele estava. E ele, no meio da ministração dele, falou assim, agora a gente vai orar por vocês, impor as mãos sobre vocês, e ele falou, os discípulos podem pôr a mão também. Eu lembro que o pastor Daniel estava aqui mais ou menos aqui em cima, e eu estava lá no cantinho assim, eu peguei um jovem para orar, que era lá no cantinho, encostado na parede. Eu impus as mãos sobre aquele jovem, e o Espírito Santo começou a me revelar coisas sobre a vida dele. E eu comecei a dizer para ele, olha, essa semana você teve uma discussão com seu pai te falou isso, você sentiu isso. E ele desabou de chorar. Ele só chacoalhava a cabeça assim, que as coisas que eu estava falando eram o que tinha acontecido com ele naquela semana. E ele chacoalhava a cabeça concordando. E eu provavelmente devo ter ficado uns 5 minutos falando coisas sobre a vida dele que o Espírito Santo ia me colocando. Mas aí chegou numa hora que o Espírito Santo falou para eu falar uma coisa para ele. E meu racional tomou conta. O Espírito Santo falou para mim assim, agora diz para ele que ele vai cair embriagado pelo poder do meu Espírito. E naquela hora eu travei. Falei assim, como assim embriagado? Nunca vi isso, tem na Bíblia isso. Eu comecei a pensar no racional.
E naquela hora que eu comecei a tomar, meu racional tomou conta, toda aquela unção cessou. Eu já não conseguia nem falar nada para o menino. Eu tirei a mão dele, dei 2 passos para trás. E eu falei, Senhor, o que eu fiz, Senhor? Eu estraguei tudo. Na hora que era talvez para ele ser abençoado, que o Espírito Santo ia tocar na vida dele, eu estraguei tudo. E foi impressionante, porque naquela mesma hora, o pastor Daniel que estava aqui, assim, ele desceu, tinha uma escadinha, uns 3 degraus, ele foi caminhando até o menino lá no canto, colocou as mãos na cabeça do menino, repetiu as mesmas palavras que eu tinha dito para ele. Não tinha possibilidade do pastor Daniel escutar o que eu estava falando, estava um monte de gente orando, era muito barulho, não tinha microfone na minha boca. O pastor Daniel colocou a mão naquele menino e declarou as mesmas palavras. Ele falou as mesmas coisas, palavra por palavra, que eu tinha dito para aquele menino. E eu estava ouvindo tudo que eu estava do lado. E aí o que ele fala, pastor Daniel? A última coisa: agora você vai cair embriagado pelo poder do meu espírito. E o menino, puf, caiu nos meus braços. E eu segurei aquele menino, que tinha caído nos meus braços. E o pastor Daniel fez exatamente aquilo que eu deveria ter feito. Vocês não têm noção do que aquilo fez com um cara que era racional. Eu não conseguia explicar aquilo. E olha que eu tentei procurar qualquer tipo de desculpa que justificasse o pastor Daniel saber o que eu tinha falado para ele. Mas ainda assim, o menino tinha caído nos meus braços, apagado. Eu segurei ele. Naquele dia eu falei, Senhor, eu nunca mais quero duvidar. No dia que o Teu Espírito Santo me direcionar, eu vou obedecer. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba o que vai acontecer, ainda que eu tenha medo de passar vergonha, eu vou obedecer. E de lá para cá, esse ato de fé tem sido reforçado cada vez mais. Por isso que eu digo que a gente tem que exercer a nossa fé. Não adianta só ficar no nível da consciência. Eu sabia o que era fé, eu tinha lido a Bíblia. Mas ali eu tive uma experiência que quebrou toda a racionalidade que eu tinha. Ainda assim eu sou racional hoje. Mas eu falo assim, Senhor, esse daqui é o meu racional. Mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa diferente. O Senhor tem algo diferente para essa situação, ou eu posso seguir do jeito que eu sei fazer. Eu vou orar depois no final para que vocês comecem a experimentar coisas sobrenaturais. Com um milagre, Deus não só trouxe a libertação, mas destruiu todos os inimigos de Israel. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Aquilo que Deus fez através de Moisés, Jesus fez com as nossas vidas. E eu entendo que Ele não fez isso para que a gente vivesse uma vida limitada, uma vida de enfrentar os problemas e ser derrotados por Ele, ou de continuar escravos de uma vida de pecado, ou ter uma mentalidade de escravo que não nos permite olhar para situações e crer que Deus pode fazer o impossível. Queria que vocês ficassem de pé por um instante. E eu quero fazer um convite para alguns de vocês. Talvez de alguma forma essa mensagem te confrontou. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não se lembra mais quando foi o último milagre que Deus fez na sua vida. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que nem acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Talvez você acredita que você não merece um milagre na sua vida. Talvez você acredita que Deus não se importa com você o suficiente para fazer um milagre na sua vida. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus quer quebrar isso na sua vida. Ele quer romper com todas as amarras que estão te impedindo de viver uma vida sobrenatural. E
eu queria te convidar a dar o primeiro passo de fé. Eu queria que você viesse aqui na frente para que eu pudesse orar por você. E eu sei que normalmente o primeiro corajoso é o mais corajoso de todos. Que os outros vêm em seguida. Mas se você veio aqui hoje, foi porque Deus escolheu você para estar aqui nessa manhã. Eu não sei o que vocês têm passado, não conheço as lutas, não conheço as batalhas, não conheço os testemunhos, alguns eu conheço, mas não sei quanto tempo faz que vocês não têm experimentado o sobrenatural dele. Mas eu sei que ele pode mudar qualquer situação. Talvez a mais difícil, a mais impossível aos seus olhos. Aquela que o seu racional não consegue encontrar. Ele pode mudar. Mas o mais importante, que eu vou orar por vocês. E eu quero que vocês imaginem que enquanto eu estiver orando por vocês, vocês estão cruzando aquele mar que foi aberto. E quando vocês chegarem do outro lado, vocês não vão estar mais escravos do racional, de pensamentos que estão limitando a vida de vocês. Mas vocês vão experimentar um tempo novo. Um tempo onde Deus vai derramar do sobrenatural dele sobre a vida de cada um de vocês. E ainda que vocês não consigam perceber as coisas pequenas, as pessoas ao redor de vocês vão notar. As pessoas vão comentar aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês. Vão começar a acontecer muitas coincidências. Eu sei, mas é tanta coincidência que nem parece coincidência. Mas vocês vão viver um novo tempo. E tudo aquilo que até aqui parecia limitação, escassez, frustração, vai ser transformado em vitória. E assim como Deus fez com aqueles egípcios que se afogaram quando o mar se fechou. Tudo aquilo que se levantou contra vocês, seja espiritual, seja material, físico, vai ficar para trás. Feche os seus olhos. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu coloco, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas aqui, Senhor, que deram esse passo de fé, estão aqui na frente, Senhor, clamando por Ti, Senhor. E eu oro agora, Senhor, também pelas pessoas que estão assistindo pela internet, Senhor, que foram tocadas por essa mensagem, Pai, para que o Senhor alcance, Senhor, os seus lares nesse momento, Senhor. E toda a bênção, Senhor, que vai ser derramada, Senhor, e liberada nesta manhã, Senhor, que alcance, Senhor, as famílias e os lares das pessoas que não puderam nessa manhã estar aqui, Pai. Mas eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos já cruzaram, Senhor, esse mar vermelho, quando creram em Ti, Senhor, quando entregaram as suas vidas para Ti, Senhor. Eles têm livre acesso ao Pai, Senhor, mas talvez em suas mentes, Senhor, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem usufruir, Senhor, das bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um deles, Senhor. E eu oro agora, Senhor, para que haja, Senhor, um renovo na fé, Senhor, para que haja, Senhor, um renascimento, Senhor, um ressurgimento da fé nas suas vidas, Senhor. Que eles possam olhar para as circunstâncias e as circunstâncias não botarem mais medo em cada um deles, Senhor. Mas que eles possam enxergar, Senhor, além dos problemas. Que eles possam olhar para Ti, Senhor, e crer que o Senhor é poderoso para transformar, Senhor, toda e qualquer situação, Senhor. Eu oro agora, Senhor, por aquelas situações que parecem impossíveis de serem resolvidas, Senhor. E eu dou uma ordem de comando agora, Senhor, para que elas sejam resolvidas agora em nome de Jesus, Senhor. Relacionamentos restaurados, portas abertas, Senhor, finanças sendo transformadas, Senhor, sonhos, Senhor, que estavam parecendo impossíveis, Senhor, que venham a se tornar realidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, por um mover sobrenatural sobre cada uma dessas vidas, Senhor, para que o seu testemunho, Senhor, venha alcançar pessoas, para que aquilo que eles vão experimentar, Senhor, seja instrumento de fé nas suas vidas, para que eles possam orar por outras pessoas,
para que haja multiplicação, Senhor, para que o seu reino, Senhor, avance através de cada uma dessas vidas, através dos seus testemunhos, através do poder e autoridade que o Senhor vai derramar sobre cada um deles, Pai. Eu oro, Senhor, sobre cada uma dessas vidas, Senhor. Tira agora, Senhor, todo o medo, Senhor, toda a insegurança, Senhor, toda a sensação de incapacidade, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro agora, Senhor, a libertação de todos os espíritos malignos, Senhor. Toda a influência maligna que bate em retirada em nome de Jesus. Eu declaro que os seus filhos estão livres. Livres para experimentar coisas novas. Livres para viver, Senhor, uma vida de milagre. Livres, Senhor, para ter testemunhos novos para contar, Senhor. Livres, Senhor, para experimentar muito mais do que eles têm sonhado, pensado ou imaginado, Senhor. Começa, Senhor, um novo tempo nessas vidas, Senhor. Um tempo, Senhor, em busca da terra prometida. Um tempo, Senhor, onde eles não mais prestam contas para aquele Senhor que os escravizava, mas onde eles têm livre acesso ao Pai, onde eles podem ter intimidade contigo, Senhor. Que eles tenham prazer, Senhor, na tua presença, Senhor. Que eles tenham prazer, Senhor, em falar contigo, assim como Moisés falava, Senhor, face a face, Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, novos patamares de intimidade contigo, Senhor. Que aquilo que eles estão experimentando nessa manhã, Senhor, que seja o início, Senhor, de coisas maiores, de momentos contigo, Senhor, onde eles serão impactados, onde eles serão tomados por Ti, Senhor, onde eles viverão, Senhor, milagres após milagres, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por cada uma dessas vidas, Senhor. Não permita, Senhor, que as circunstâncias da vida, que o inimigo roube, Senhor, aquilo que eles estão recebendo nessa manhã, Senhor. Mas que eles possam experimentar, Senhor, coisas grandes que marquem as suas vidas, Senhor, a cada dia, a cada passo, Senhor. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-os a tomar um posicionamento, Senhor, que vai permitir que o Teu Espírito Santo possa fluir em cada uma das suas vidas, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para cada um deles, Pai. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que a partir de hoje nasçam novos testemunhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Gabriel, vem aqui. Antes da gente encerrar, eu queria apresentar para vocês o Gabriel. O Gabriel veio aqui uma vez fazer um evangelismo com o pessoal lá da sede. Ele estava chegando na igreja, eu acho, não conhecia muita coisa ainda. E eu brinquei com ele, nem sabia quem ele era direito, e a gente tinha acabado de comprar um violão, e ele foi a primeira pessoa que tocou o violão aqui na igreja. Ele falou, acho que Deus tem um propósito na sua vida aqui em Limeira, porque esse foi o primeiro a tocar o violão. E no coração dele nasceu o desejo de vir para Limeira. E ele chegou essa semana e ele vai passar um tempo conosco aqui. Assim como o Gustavo e a Gabriela ficaram aqui, ele vai ficar um tempo aqui servindo com a gente. Então, queria que vocês estendessem a mão para cá, para recebê-lo e para abençoá-lo, assim como eu sei que ele vai abençoar a vida de cada um de vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Gabriel, Senhor. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece os planos e os propósitos que o Senhor tem para a vida dele, Senhor. E eu creio que foi o Senhor que o trouxe até Limeira, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor possa usá-lo, Senhor, com ousadia, com intrepidez, com autoridade, Senhor. E que ele possa experimentar aqui, Senhor, coisas novas que talvez ele não experimentaria em outros lugares. Que ele possa aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer ensiná-lo, Senhor. E que o Senhor possa levá-lo, Senhor, mais próximo, Senhor, do chamado e do propósito que o Senhor tem para a sua vida, Pai. Eu agradeço, Senhor, pelo coração dele disposto a servir, Senhor. E eu te peço, Senhor, que ele se sinta em casa nessa igreja, Senhor, nessa cidade, Senhor. Que ele possa ser bem recebido, Senhor. Que ele possa, Senhor, sentir que ele faz parte dessa comunidade. E que ele possa, Senhor, ser tremendamente abençoado aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Seja bem-vindo, Gabriel. Para a gente encerrar, eu já gastei o tempo todo. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. E se você sentir de fazer a sua oferta, entregar seu dízimo, a sua oferta, depois da oração você pode vir aqui, entregar aqui no gasofilácio.
A gente já vai encerrar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada coração, Senhor, disposto a Te obedecer, Senhor, a ofertar nessa manhã, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha prosperar e multiplicar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre essas vidas, Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, um tempo novo, Senhor, não só na área financeira, mas em todas as áreas das suas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, e abençoo, Senhor, cada coração disposto a Te ofertar, a Te servir, Senhor. E eu oro, Senhor, pelos Teus filhos e filhas, Senhor. Que o Senhor possa continuar ao longo dessa semana aquilo que o Senhor começou aqui hoje, Senhor. E que hajam, Senhor, que nasçam testemunhos, Senhor, de coisas sobrenaturais, daquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. E que não seja simplesmente mas que sejam contínuos e constantes, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por cada um dos que o Senhor trouxe nessa manhã, Senhor. Eu oro para que o Senhor os leve em paz para suas casas, Senhor. Que eles tenham um domingo abençoado e uma semana tremendamente abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês.